Pode seguir aí, Cristóvão. Então, né, como é a matemática dessa vulnerabilidade, né? Basicamente, a gente tem o microfone, ele pode ser considerado como um sistema não linear composto por um termo linear e um termo quadrático, tá? Ele é modelado dessa forma quando ele é modelado através da transformada de Taylor, né? Os termos de mais alto grau podem ser desprezados porque os, os como se diz, Os coeficientes multiplicativos dele. coeficiente multiplicativo reduz muito rápido, né? Então a gente pode reduzir isso para basicamente um termo linear e um termo quadrático. E aí, o que o pessoal descobriu, né? Que usando uma modulação AM tradicional, você consegue gerar um sinal que ele não é audível, né? Ele está acima da frequência que a gente é capaz de ouvir. E, e aí, quando você injeta esse sinal no microfone, o microfone, com essa propriedade de não linearidade, ele faz com que apareçam componentes de baixa frequência, que nada mais é do que a reconstrução desse sinal. Como vocês podem ver aí, né, se a gente tem um sinal M de T, né, que seria o sinal original, né, o sinal de voz, modelado como uma senoide aí, básica, ele é modulado através da segunda expressão aí, né, o Sin de T. Então, você gera um sinal modulado que, na figura de baixo aí, é a curva vermelha, né, onde você tem o sinal original modulado. E aí, quando o sinal ele é capturado por esse microfone, você repara no gráfico de baixo, no gráfico azul, em que o microfone faz com que apareça essa curvinha aí que está destacada com quadradinho vermelho, que esse é o sinal de voz original. E aí, o que acontece é que esse sinal ele é amplificado, né? E o próprio sistema de microfone tem um filtro passa-baixa que vai eliminar tudo que está na frente, tudo que é de alta frequência, nesse caso vai ser eliminado e vai sobrar justamente a componente de voz original, né? Então, passando pelo processo, né, de captura do áudio, amplificação e filtro passa-baixa, você consegue reconstruir exatamente o seu sinal original. Pode passar, Cristóvão. Então, dado esse contexto aí do que é a vulnerabilidade, né, como funciona o microfone MMS, a gente entra no Dolphin Attack. O Dolphin Attack, ele foi um dos primeiros papers, pode passar, Cristóvão, ele foi um dos primeiros papers relacionados à utilização de modulação AM como um ataque de som, um ataque de áudio. E aí, o que os autores propuseram, né? Eles faziam com que o sinal de áudio fosse modulado em frequências acima de 20 kHz, porque a audição humana, ela no auge da audição humana, né? Quando a gente é criança ainda e tal, a gente escuta no máximo até 20 kHz. Então, os pesquisadores disseram, bom, vamos modular o sinal de áudio acima de 20 kHz, vamos aplicar em cima do microfone, ninguém vai ouvir nada, o microfone vai reconstruir esse sinal e vai ser possível a realização desse ataque. Então, para isso, né, os autores propuseram lá, né, o uso de alguns equipamentos externos para fazer esse ataque, né? Isso envolvia um gerador de sinal para poder fazer a modulação do sinal, né? Um, um alto-falante de ultrassom, né? Um transdutor de ultrassom, né? Para poder emitir sinais, porque os alto-falantes normais eles não emitem som acima de 20 kHz, e faz sentido que eles não façam isso mesmo, né?
E aí o pessoal desse paper fez alguns ataques usando esses transdutores nas faixas de 23, 25, 33, 40 e 48 kHz. E esse artigo ele foi publicado em outubro de 2017. Como vocês podem ver na figura inferior direita aí, esse aí já é um setup um pouco mais reduzido, né? Os próprios autores também conseguiram fazer, né? A figura da esquerda é um setup mais completo, mais robusto, né? Que usa um hardware mais direcionado. E o da direita é um sistema já bem mais compacto, usando um amplificador ali pequenininho, um transdutor pequenininho, uma bateria e um próprio celular para tocar o áudio de ataque, né? Pode passar, Cristóvão. Só um comentário rápido, Felipe, né? Esse Claro. amplificador, esse transducer aqui, isso aqui tudo você consegue comprar Mercado Livre, AliExpress, então é totalmente viável você fazer isso, né? Bastaria você, digamos assim, implementar um software, né, no telefone que faça esse processo aqui e acabou. Você consegue realizar o ataque, né? E assim, uma coisa que eu queria também comentar rápido, Felipe, é que quanto mais alta a frequência, mais direcional você consegue fazer o ataque. Que é uma característica de ultrassom, né? No ambiente, você consegue direcionar melhor o ataque, você consegue fazer o que a gente chama de beamforming, que é a formação de um raio, né? Mais específico, você consegue apontar melhor para o dispositivo. E, dependendo da potência que você faça, você consegue também ouvir o som, né? Por reflexão, mas isso aí é outra história para um outro momento. Exatamente. Obrigado aí, Cristóvão. Bom, então vocês viram ali que no próprio Dolphin, né, o pessoal conseguiu partir de um ambiente mais complexo, em que eles têm o gerador de sinal, os equipamentos mais parrudos, para um equipamento menor, mais reduzido, que já tornaria possível um ataque com hardware bem mais reduzido ali, bem mais compacto, né? E aí, nesse contexto, surge o NUI, que é o Near Ultrasound Inaudible Trojan, que nada mais é do que uma evolução do Dolphin, tá? Pode passar, pessoal. Então, qual é o propósito do NUI, né? Ele usa o mesmo princípio de ataque do ataque Dolphin, também emitindo sinais de ultrassom, só que dessa vez eles conseguiram fazer um ataque usando alto-falante comum, tá? E então, como que eles fizeram isso, né? E por que a gente começou lá atrás com o título da apresentação dizendo que o ataque é quase inaudível? Porque os pesquisadores usaram frequências na faixa entre 16 e 20 kHz para modular o sinal. Isso significa que eles trabalham exatamente no limite em que o ser humano é capaz de ouvir. Então, eventualmente, uma criança, um bebê, uma criança bem jovem, pode ser capaz de ouvir algum zumbido, alguma coisa, e adultos geralmente não escutam. A menos que sejam adultos muito fora da curva, mas na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir alta frequência, né? Então, nessa abordagem, nessa capacidade humana, é que eles exploram e conseguem fazer esses ataques quase inaudíveis, né? E aí, o que acontece? Os autores eles propuseram dois tipos de ataque, o NUI 1 e o NUI 2. O NUI 1, basicamente, ele é chamado de self-attack, quando o próprio dispositivo ele é capaz de emitir o ataque e ser atacado. Então, o seu próprio celular ele emite o som de ataque e ele é atacado, por exemplo. E o NUI 2, que é quando você usa algum alto-falante externo para a emissão desses ataques, né? Para atacar algum outro dispositivo. Então, uma caixa de som atacando um celular, uma caixa de som atacando uma Alexa e por aí vai. E, e os autores também propuseram um ataque end-to-end totalmente silencioso. Porque o que eles fazem? Eles fazem com que o ataque inicia pedindo para que a assistente virtual diminua totalmente o volume do aparelho. Então, qualquer feedback
de áudio que tenha pela assistente virtual não é dado. Então, isso aí já torna o ataque mais imperceptível ainda, né? Como eu falei, né, que o ataque, o self-ataque, ele é uma das possibilidades desse ataque. Isso torna os aparelhos muito mais vulneráveis quando, por exemplo, você escuta um áudio de ataque que pode estar no YouTube, que pode estar numa chamada do Zoom, tipo essa aqui agora. Eu posso estar atacando vocês e vocês não estão nem sabendo. Porque, né, o áudio ele pode estar sendo tocado num background aqui. Em algum momento que eventualmente eu fique em silêncio aqui, o ataque pode ser bem sucedido em algum celular aí que tenha alguma assistente de voz habilitada, né? Esse paper desse ataque, ele é um paper bem recente, ele foi publicado em março de 2023 agora. E, bom, é isso. Cristóvão vai seguir aí. Beleza, gente. Alguma pergunta até agora? Alguma curiosidade? Então vamos andando, né, que o tempo está contra nós, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui para a matemática, né, para até explicar um pouco, né, uma das diferenças que tem, né, do Dolphin para o NUI, né? A gente continua trabalhando em cima de modulação AM, né, que é essa mesma modulação AM que a gente vê em rádio, né, que a gente sintoniza lá, né, que quase ninguém mais usa, mas ainda existe, né? Continua sendo a modulação AM, só que a gente usa, né, uma modulação AM diferente, né? O Dolphin, ele usava o que a gente chama de AM-DSB, né, que é a double-sided band, que essencialmente você pega o seu som, quando você modula em AM, você joga ele para uma frequência mais alta, né? Você tem uma portadora, que é esse pico aqui, e você percebe que você fica com a mesma forma de onda em duas regiões aqui próximo da portadora, que é assim como modulação AM funciona. O NUI, ele faz o que a gente chama de SSB, que é o single-sided band, ou seja, ele transmite o dado, né, a informação só que só com ou a banda inferior ou a banda superior. Então essa é uma das diferenças do NUI, né, em relação ao ataque Dolphin, né? E a maneira com que você faz essa modulação, né? No Dolphin lá, você simplesmente pega a sua mensagem, né? Multiplica ela por um cosseno, né? Que é o processo de modulação. Aqui você faz uma etapa extra que você soma, né? Com esse V-chapéu aqui, que é uma coisa chamada de transformada de Hilbert. Em resumo, você pega a fase do sinal e você desloca ela de 90 graus. Como é um ataque que a gente está fazendo, ou seja, você tem a sua mensagem pré-gravada, você consegue facilmente no computador, usando Python, alguma coisa assim, pegar isso, fazer essa transformada e realizar esse processo daqui, né? E aí você então pega uma caixa de som qualquer, normal, você coloca a sua portadora ali em torno de 16, 20 kHz, faz o processo, toca o som e aí o ataque acontece, né? E aí o processo é o mesmo, né? Como o Felipe descreveu. Você transmite o som, né? Ou a banda inferior ou a banda superior. E aí, de novo, né? Quando passa pelo microfone, a não linearidade demodula o som, joga ele de volta para a faixa audível, filtra, né? E aí, aqui está representado por esse triangulinho. E aí, quando chega para o assistente consegue perceber, né? E nós implementamos esse ataque. Deixa eu ver se é nessa. Quase, né? Mais uns slides para frente. A gente implementou esse ataque, a gente vai mostrar um vídeo dele acontecendo, né? Os autores utilizam a banda superior do ataque, né? Ou seja, a parte aqui superior, e nós, quando nós fizemos, nós utilizamos a banda inferior do ataque, né? Na nossa reprodução. Então, você tem até essa flexibilidade, dependendo do tipo de caixa de som que você está usando, de você escolher, né, a banda ou superior ou inferior. E aí, como o Felipe estava descrevendo, né, o self-attack, ou no I2, né, que é o ataque que você pode fazer contra terceiros, né, a maioria dos telefones hoje, né, eles têm duas saídas de som, né? A saída de som aqui tradicional, onde fica o microfone, né, normalmente onde você fala, e a maioria deles, para dar som estéreo, ele também consegue emitir som mais alto, até pelo alto-falante aqui de cima, né? E muitos telefones também, quando você está fazendo aquela gravação, né, de selfie, eles também têm um microfone aqui em cima. Então você consegue, por exemplo, fazer com que o alto-falante daqui emita um som que o próprio telefone pega e o ataque pode acontecer, né? Que é o self-ataque. Então, por exemplo, você pode estar assistindo um vídeo do YouTube lá do seu influencer favorito, e aí ele resolve colocar uma brincadeira lá, né? Muitos assistentes hoje, né, no seu telefone, eles conseguem, por exemplo, transferir dinheiro via Pix. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas, por exemplo, o Nubank consegue fazer isso. Teoricamente, ele pode pedir para as pessoas que estão assistindo lá, pedir para transferir R$ 1 para ele via Pix, um vídeo. É totalmente possível.
né? E o NUI tipo 2, como o Felipe falou, né? Seria você, por exemplo, você tem um assistente de voz, um dispositivo à parte, feito um Alexa, um Google Home, sei lá, algum desses assim, que está habilitado. Você está lá navegando, participando de alguma videoconferência, uma aula, não sei, assistindo também um vídeo do seu influencer favorito. E aí ele embute, né, lá no som. E aí o seu alto-falante vai tocar, né, o som, e aí a sua assistente de voz, por exemplo, pode ouvir aquilo e pode, por exemplo, se você tiver fechadura eletrônica, mandar abrir sua porta. Tem um ataque parecido com esse, um pouco mais antigo, que o pessoal faz com laser. Ele conseguiu comandar uma Alexa para abrir uma porta a uns 300 metros de distância, né, com direcionamento de laser. Então, assim, tem uns potenciais interessantes para esse ataque, né? E aqui, né, deixa eu voltar, pronto. E aqui foi um ataque que eu fiz lá em casa, né? Vocês vão ver aqui uma parte da minha casa, né? Esse aqui é meu laptop, né? Se vocês observarem aqui bem direitinho, tem uns códigos aqui em Python, né? Então a gente fez em Python porque era mais prático para executar. E aí o que é que vocês vão ver, né? Eu vou botar aí, vocês vão me ouvir apertando, né, o Enter para executar, né? Aqui a linha já está pronta, né, de execução. Então a gente está rodando, né, no i, não sei se está dando para ver bem aí para quem está um pouco mais longe, mas eu estou rodando ele mais ou menos ali em torno dos 21 kHz. E vocês vão ver que quando a gente tocar, a Alexa que eu tenho vai responder. Rapidinho. Obtendo seu resumo de notícias da CBN. Quando eu gravei esse vídeo, né, assim, eu fiz o teste, né, consegui reproduzir isso algumas vezes, eu chamei minha filha, que tem 10 anos, eu, filho, tu tá ouvindo alguma coisa? Ela, papai, ótimo. A minha filha não ouviu. A gata que a gente tem lá em casa, que tem ouvido mais sensível também, estava ali comigo na sala, não reclamou de ter ouvido, né, um apito agudo. Então, o negócio tá bom, né? E aqui é um Só outro um vídeo ponto, também. Cristóvão. Oi. Só um ponto para comentar nesse vídeo que você mostrou. Eu não sei aí na sala se o pessoal conseguiu ouvir alguma coisa, algum ruidinho. Eu consegui ouvir daqui um ruidinho desse vídeo, né? Mas isso justamente, né, porque o vídeo foi capturado por um celular, né, que tem o microfone que demodulou um pouquinho do sinal. Então, como o ataque não foi direcionado a esse celular que estava filmando, ele também, entre aspas, sofreu o ataque, mas foi num nível bem baixo. Então, ele demodulou e a gente é capaz de ouvir pelo vídeo alguma coisinha. Mas lá no presencial, né, quem estava do lado do ataque não percebeu isso. Beleza, Felipe, obrigado. Toca. Pronto. Esse daí é um analisador de espectro que você pode instalar no seu telefone, né? Você vai entrar lá na lista, né, na lista de aplicativos, né, do Android, né, que é o meu caso. E aí a gente vai ver aqui, né? Depois tem até uma foto parada, né? Do ataque acontecendo, né? Mas quando ele acontece, isso aqui é os ruídos lá de casa. Você vê, né? Um pico aqui, ó, de energia. No próximo slide a gente vê bem melhor, né? Você vê aqui o pico, né? Da portadora. E aqui, por exemplo, tá todo o comando de áudio que eu tô mandando no som. Então, por exemplo, isso aqui mostra, né? Que o microfone do meu telefone, por exemplo, pega tudinho. Não tem nenhum problema, né? Ele só não é atacado porque ele não tem um Alexa, né? Vai estar direcionando ataque a Alexa, então ele não é atacado por conta disso. Mas você percebe, por exemplo, seu telefone pega. Seu assistente de voz virtual pega, seu smartwatch pode pegar, porque eles têm esse tipo de microfone, né? Então, é um ataque assim, é bem impossível de fazer, né? E aí, né, que a gente tá falando de ataque, né? Uma coisa que a gente sempre se preocupa, né, quando tem ataque é sobre defesa, né? E aí uma pergunta, né, que tá coberta ali por Felipe, né? Mas se a gente tirar aí, né? Essencialmente é como é que eu posso me defender de um negócio que eu não sei nem o que está acontecendo. Essa é uma pergunta assim bem pungente, né? Então, né? Em parte esses ataques funcionam porque os assistentes de voz eles são muito resilientes, né? Eles entendem muito bem, eles são treinados para serem bem resilientes para entender o que a gente está falando. Então, às vezes o som ele nem é lá de boa qualidade, mas como o modelo que tem lá neural é muito bom, ele consegue ainda assim entender o que está acontecendo, né? E você percebe também, né, que o ataque pode acontecer até com alguns sons de fundo, falha de pronúncia, né? Você pode, por exemplo, minha filha, quando era pequena, ela mandava a Alexa tocar a música que ela queria ouvir. O título da música era em inglês, minha filha não fala inglês, ela gruinha alguma coisa, a Alexa entendia, tocava a música que ela queria. Era uma beleza. Tão robusto que esses sistemas são, né? E aí,
A defesa, essencialmente, ela vem em resposta a essa pergunta daqui, né? Será que tem algum artefato, alguma imperfeição, alguma outra coisa nesse som que ela está ouvindo? Que ela poderia detectar para você perceber que é um som real de uma pessoa ou é um ataque, né? E a resposta a essa pergunta é que sim, existe um artefato. A gente, inclusive, fez um projeto aqui no César, né, que explorava, né, a detecção desse artefato. A gente não pode falar, né, por conta de segredo industrial, mas esse tipo de coisa existe, você tem como se defender e tem como perceber, né, de que o som que ele está recebendo é algo legítimo ou não. Então, a defesa é possível, né, mas que a gente saiba, né, nenhuma empresa implementa essa defesa ainda. Todos os que a gente testou, nenhum deles perdão, eles são susceptíveis. Boa noite. Eu queria saber, assim, no caso de acontecer um ataque, e vamos supor que a minha assistente seja atacada e realize uma transferência para uma conta e não existe, sei lá, de alguma forma, como que fica esse processo de analisar o que aconteceu? Tem algum tipo de histórico que tem como ir atrás e saber? Não sei. Eu não sei se as assistentes guardam algum histórico interno de comandos que ela executou. Isso é uma boa pergunta. Realmente desconheço. É, Talvez internamente algum log que elas tenham. Felipe? eu sei que a Alexa tem. Se você entrar lá, você consegue ver o registro dos comandos que foram enviados para ela. Agora, sim, o Cristóvão vai falar aí ainda, né, no próximo slide, mas não há relato desse tipo de ataque no mundo, né? Não há relato disso ainda, tá? A gente tá trazendo algo aqui que é bastante novidade, assim. Pode seguir, Cristóvão. Obrigado, Felipe. Obrigado também pela pergunta, né? Então, para finalizar, porque o tempo está contra nós, né? Então, é bem viável você realizar um ataque, né, contra um assistente de áudio usando som, né? Às vezes a gente, quando pensa em ataque, né, a gente pensa em ataque cibernético pela internet e tal, e etc, né? Mas existem outras superfícies de ataques, né, que são exploráveis, que a gente precisa ter alguma atenção, né, quando você usa esse tipo de assistente, né, ou esse tipo de recurso, né? É possível dele ser massificado usando rádio, vídeos pela internet, né? Então, você poderia, né, massificar isso, né, se você explorar bem direitinho, né? Como o Felipe comentou, ainda não tem ataques assim noticiados, né? A gente não sabe, né, nenhum que aconteceu, mas assim, é possível, né? E como eu mencionei, não tem ainda notícias sobre defesa disso no sistema de mercado, né? O pessoal ainda talvez não se atentou, né? Ou é aquela coisa, né, do ovo e da galinha, né? Por nunca ter ouvido de um, o pessoal também não implementa, né? Então fica aquela dependência de existência, né? E, né, que é o que a gente sempre comenta, né, para a gente usar de bom senso quando tiver esses assistentes virtuais, né? E se você vê alguma coisa suspeita, né, desconfie, vai lá, desliga o microfone dela, desliga lá da tomada, ou então desabilite, por exemplo, né, os seus aparelhos quando isso for viável. A dúvida em questão seria se esse tipo de áudio, né, Inuit, poderia ser enviado via WhatsApp, com mensagem de voz e atacar, no caso, o Google Assistant, que geralmente é o que usa em Androids. Sim, é possível, dá para fazer sim. Hello? Tá um pouco melhor agora. Sim, é possível você mandar pelo WhatsApp, porque você pode mandar, né, mensagem de som pelo WhatsApp, né, arquivos também de áudio. Eu não lembro se foi em conversas minhas, se foi no meu aparelho, mas eu sei que eu já abri um áudio Uhum, e só tinha um pequeno ruído. aham, Eu também não entendi, ninguém explicou o que era. E quando eu vi o assunto, eu fiquei bem interessada, porque remete logo à memória. aham. E algo que é possível, mas que não está tão conhecido, difundido. E, sei lá, achei muito interessante. Obrigada. É totalmente possível, assim, tanto o WhatsApp como outros, né, que possam mandar arquivos de áudio. Bom, aqui estão as referências, né, dos artigos que nós utilizamos. Diego tem uma pergunta ali, que dá tempo, né? Aqui estão as referências, né, dos artigos que nós usamos, então são artigos públicos, qualquer um de vocês pode pegar, né, pode estudar o artigo, pode tentar implementar, não é muito complexo, né, de fazer isso, né? E última pergunta,
Opa, alô? Ah, é uma curiosidade, né? A gente vê que uma pessoa, o motivo do ataque acontecer é por conta da vulnerabilidade dos sistemas de captação de áudio que vão até ali os 20K, né? Aí, se uma possível medida de defesa fosse, por exemplo, diminuir a faixa de audível dos microfones, né? Porque, por exemplo, o microfone está utilizando ali para você gravar música ou alguma coisa do tipo. E eu não sei se até 20K é onde a gente fala, né? Mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui e tinha ali até 3.500, por exemplo, né? Então, isso seria uma possível medida de defesa. Não sei. É uma possibilidade, né? O pessoal usa microfone de captura de mais alta frequência, né? Para poder você ter uma voz mais rica, né? Até 4K, mais ou menos, é a qualidade de áudio antiga, né? Que a gente tinha em ligação telefônica até hoje, né? Que a gente tem essas ligações de áudio de alta definição, né? Que você sabe até se a pessoa está cansada, se ela está chateada, né? Então, isso é possível porque você captura mais informação, né? Os codecs de áudio estão melhores, então o pessoal dá essa possibilidade, né? Só que aí ela vem com esse contraponto, né? Que é a vulnerabilidade aí, né? Extra que vem com isso. Não só, né, Cristóvão? Tem também a abordagem de que o celular hoje em dia ele acaba sendo mais coisa do que um telefone, né? Então, o pessoal tem gente, se vocês procurarem na internet, aí tem gente que produz filme profissional usando celular. Então, a importância de ter um microfone com captura de áudio boa, ela é bem relevante para alguns tipos de público, né? Então, mexer nisso pode fazer com que, não, eu não quero um microfone que tenha uma qualidade ruim, eu quero um que tenha uma qualidade melhor. Beleza. Obrigado, Felipe. E é isso aí. Qualquer coisa, vocês podem nos contactar. Fiquem-se à vontade. Rickson, tu tá nos ouvindo? Opa, estou sim, boa noite. Liga a câmera, por favor. Agora, Olha aqui. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Matheus Casanova da Luz, esse é Ixon. Hoje a gente vai fazer uma palestra sobre como proteger o seu dispositivo contra ataques USB, né? Uma pequena introdução sobre a gente, né, Ixon? boa noite, pessoal. Como o Matheus me apresentou, eu sou o Ixon. Eu sou aqui de Natal e atualmente sou engenheiro de software sênior no César. Eu sou graduado em engenharia elétrica pela FRN. Basicamente, participei em mais de 10 anos de experiência em projetos com focos em segurança de aplicações e de segurança de redes móveis, desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e desenvolvimento de firmware para sistemas embarcados. E agora, uma das áreas que eu mais pesquiso é como a gente consegue utilizar a inteligência artificial na cibersegurança, principalmente para a segurança de redes móveis, né, e dispositivos industriais. Então, como é que a gente pode conseguir utilizar isso para reduzir a quantidade de ataques, né, contra esses dispositivos? Eu me chamo Matheus Casanova, eu sou engenheiro de software júnior aqui no César. Eu sou formado em engenharia da computação pela UFPR. Hoje eu estou fazendo mestrado também na área de sistemas embarcados. Eu trabalhei já com algumas coisas envolvendo segurança aqui no César. Autenticação, usando sistemas embarcados, sistemas de defesa, usando IA. Hoje eu sou entusiasta em fazer as coisas funcionarem, quebrarem e voltarem a funcionar. Mas principalmente eu sou um entusiasta em como a gente pode usar sistemas embarcados em segurança, certo? E aí, para a gente começar um pouquinho sobre ataques USB, primeira pergunta que a gente se fez é: realmente nós devemos nos preocupar?
E aí, cada vez mais, né, a mídia especializada, os especialistas acabam dizendo que os dispositivos USB estão sendo uma porta de entrada para ataques, né? Então, eu trouxe basicamente 4 matérias que explicita isso, né? Uma primeira é que o FBI ele já está alertando as empresas, principalmente as empresas dos Estados Unidos, que estão surgindo novos ataques feitos a partir de dispositivos USB. Uma outra do relatório da Honeywell que nos diz que 52% das ameaças do setor que ele chama de OT, que na verdade é um setor mais ali voltado a óleo, a indústrias, 52% dessas ameaças foram através de dispositivos USB, principalmente pelo tipo de equipamentos que lá são empregados. E aí uma outra pesquisa que se mostrou extremamente preocupante é que 50% das pessoas, sejam leigas ou não, conectam dispositivos USB desconhecidos aos seus computadores. Então, elas são a porta de entrada para esse tipo de ataque. E em 2022, no relatório da Expel, disse que 9% dos ataques cibernéticos foram causados por dispositivos USB. Pesquisas indicam que, pré-pandemia, esses ataques não passavam de 2%. Então, a gente já tem uma grande evolução dessa quantidade de ataques. E aí, uma postagem, né, do FBI, desse ano, já em abril de 2023, ele pediu, né, principalmente as pessoas que viajam muito, que estão em aeroportos, hotéis, shoppings, que evite utilizar aquelas estações de carregamento que são grátis, porque ali eles já estão detectando que existem possibilidades de ter dispositivos maliciosos funcionando ali por trás. Então, já a mídia especializada já está começando a ter um certo cuidado e uma certa preocupação com isso. Pode passar, por favor. O controle me abandonou, peraí. Pronto, pode ir. E aí, por que que esses ataques eles estão se tornando tão comuns? O primeiro é porque as portas USB elas são extremamente comuns em diversos tipos de dispositivos. Então, você tem entradas USB, por exemplo, em laptops, você tem celulares, você tem N dispositivos que utilizam essas portas USB. Os meios que eram empregados normalmente para esse tipo de ataque, normalmente era o meio da internet, ele já tem formas de mitigação de ataque extremamente robustas. Então, os atacantes eles tentam variar essas formas de ataque, por exemplo, a primeira apresentação utilizando áudio, essa segunda utilizando portas USB, em que é mais complexo a gente conseguir detectar. Um terceiro ponto é que as pessoas, por natureza, elas tendem a ter curiosidade pelo desconhecido. Então, se você pega um dispositivo ali que você encontrou na rua, ou que chegou na sua casa, e que você não sabe o que é, a primeira coisa que a gente vê quando pega um pendrive, né? Normalmente as pessoas olham, deixa eu ver de quem é. E se não tem nada, eu vou formatar e vou utilizar para mim. Mas você não sabe o risco de que tem aquele dispositivo ali por trás. Um quarto tópico que a gente pode falar sobre esse tipo de ataque é que o poder de infecção dele é muito maior do que alguns tipos de ataque que a gente encontra na internet. Então, a depender do tipo de ataque que essas pessoas colocam, a gente pode comprometer todo um dispositivo e isso é extremamente preocupante. E aí, com poucos recursos, eles conseguem fazer grandes ataques. E aí as políticas de prevenção para isso, elas ainda são incipientes. Então, assim, as ferramentas de prevenção, as políticas de observar esse tipo de ação, elas ainda são muito pequenas quando relacionadas, por exemplo, políticas de prevenção contra ataques da internet, que aí você tem, já é massivo a quantidade de coisas, né, de tentativas de prevenir isso. Pode passar, por favor. E aí, no relatório que foi lançado no início desse ano, já foram catalogados mais de 29 tipos de ataques que já foram verificados e que foram possíveis de serem utilizados. E aí, basicamente, eles se subdividem e os 4 mais comuns
são o primeiro, que é o do malware injection, em que o dispositivo USB ele tem um código malicioso, seja escondido ou não. Normalmente esse código malicioso está ali numa partição que você não consegue ver. E aí quando você pluga esse dispositivo USB num computador, por exemplo, ele consegue fazer aquela determinada ação que ele foi programado, né? E aí a gente tem o WannaCry, por exemplo, um tipo de vetor em que os atacantes utilizam para isso. Um outro, que é o USB Killer, em que quando você conecta esse tipo de dispositivo, ele não está preocupado em, por exemplo, roubar seus dados. Ele está preocupado em queimar aquele dispositivo, seja a porta em que ele foi conectado, ou seja, toda a placa-mãe, por exemplo, de um computador. Então, ele tem um circuito próprio para isso, em que o objetivo dele é causar o dano ao dispositivo. Um terceiro, que é o Keystroke Injection, ou também é conhecido como Bad USB, ele tem a ideia de simular um teclado, e aí ele fica enviando esses comandos maliciosos para o dispositivo alvo. Então, a ideia é simular que um atacante, que um usuário está utilizando aquele dispositivo, e ele começa a enviar certo tipo de comando, e aí a pessoa que acabou desenvolvendo isso é quem vai determinar como é que será esse tipo de ataque, e aí é cada vez mais difícil a gente conseguir detectar esse tipo de ataque. E aí a gente tem o Keylog, que é basicamente um dispositivo em que ele vai ficar ali monitorando. Ele monitora, por exemplo, todas as ações que você faz, ou senhas, por exemplo, movimentos com mouse, teclas que você digitou, e ele fica monitorando isso para capturar o máximo de informações possível de um usuário. Pode passar, por favor. É, dessas ferramentas de pentest que a gente usa é o RubberDuck. O que é o RubberDuck? O RubberDuck é uma ferramenta de pentest que a ideia principal é fazer esse tipo de não vou falar a palavra, teste de ataque de keystroke injection, certo? Ele pode se comportar como um pendrive normal, mas a ideia dele principal é fazer essa troca, onde ele pode fazer essa injeção de keystrokes e injetar comandos de maneira super rápida. Ele é programável e ele pode ser usado em vários tipos de iOS. Windows, Linux, macOS, Android, tudo que puder aceitar, okay? Tudo que puder aceitar um HID, né, que é Human Interface Device, ele pode ser conectado e se comportar como um keyboard. Ok, mas como o RubberDuck funciona? Antes de a gente saber como ele funciona, a gente tem que entender basicamente como o USB funciona, certo? O USB funciona da seguinte forma. Por que o USB é tão legal e tão fácil? Quando a gente conecta um USB num computador, o USB, o dispositivo, ele fala pra gente o que ele é. Ou seja, eu sou um teclado, eu sou um pendrive, eu sou um dispositivo de áudio. Eu passo essa informação para o computador. A partir desse momento, o computador ele pega essa informação, salva a fabricante, salva a chave de identificação, salva o que ele puder que esse dispositivo forneceu a ele. E aí ele manda um ACK para o dispositivo e pronto, a conexão foi feita. Depois de um tempo, as teclas e pacotes são enviados. As teclas e pacotes são enviadas e basicamente com o keyboard funciona assim: a tecla A foi apertada. Aí o PC recebe essa informação e volta um ACK. Ok, a tecla foi apertada. A tecla A foi solta. E aí a gente sabe quando os comportamentos do keyboard. Ok. Agora, qual é o pulo do gato, né? Por que o RubberDuck funciona tão bem? O RubberDuck, primeiro de tudo, ele não tem a aparência de um keyboard. Ele é um pendrive comum. Ele tem a aparência de um pendrive comum. Inclusive, isso é um RubberDuck. É um pendrive. Ele tem a aparência de um pendrive comum. Essa é a ideia. E dentro dele, ele tem uma placa embarcada que ele consegue aceitar um script e fazer esses keystrokes injections usando esse script como base. Então, esse é um pulo do gato, ele não tem aparência. Outro pulo do gato é que ele pode executar ataques complexos rápido, ataques com várias digitações,
Isto é, ele consegue tipo digitar, mandar pacotes de digitação em velocidades absurdamente altas e sobre-humanas. Então faz o ataque ser muito difícil de tipo, não difícil de ser impedido, porque você pode puxar o pendrive, mas é muito fácil de tipo, se você deixou seu PC de bobeira numa mesa, alguém lá teclar, 10 segundos, ele já tem alguma coisa instalada no teu computador. E a parte mais legal do Rubber Duck é que o comportamento dele pode ser feito de maneira programática. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso decidir se eu sou um pendrive ou se eu sou ou se eu sou um keyboard. O Rubber Duck diz isso. Ok, aí agora fica um pouco complexo. O Rubber Duck, ele tem o mesmo comportamento, certo? Que qualquer dispositivo USB. Ok? Ele tem o mesmo comportamento que qualquer dispositivo USB e ele informa para o computador que ele é. Ok, eu sou um pendrive, e aí a partir desse momento ele tem um comportamento normal de pendrive. Aí, em algum momento, durante a execução, ele muda esse comportamento, pode ser tanto de uma maneira no programa, no script, quanto pelo botão físico que ele tem, e aí ele reseta a conexão dele com o computador, diz que é um keyboard e começa a injetar pacotes USB de keyboard para poder fazer o ataque. Aí eu tenho três demonstrações rápidas. A primeira é de um ataque contra Android. O que vocês estão vendo na minha tela, certo? Por enquanto, o Rubber Duck ele tem um comportamento normal de USB, certo? Ele tá agindo como um dispositivo de armazenamento, mas quando eu venho aqui e aperto um botão dentro dele, não vai funcionar. Basicamente, o que ele está fazendo agora é acessando o meu computador. Ele conseguiu acesso de administrador. E aí, basicamente, ele está repetindo um script que é basicamente para mudar o wallpaper. Esse script é um saco porque ele precisa rodar algumas vezes até o wallpaper mudar.
Com sorte, o app vai mudar e eu não vou passar vergonha. Mas é uma apresentação, então sempre dá para dar errado. E deu errado. Deu, não. Pronto. Show. Esse é o primeiro. Basicamente, é só para ilustrar que, tipo, basicamente o que ele fez foi, eu copiei um arquivo que tinha de imagem do Rubber Duck, joguei para dentro do computador, rodei um script que trocou a minha tela, o meu plano de fundo para esse negócio, certo? Massa. Aí, mas esse é bobo, né? Vamos fazer um negócio mais legal. Eu preferi manter PG-13. Esse aqui vai deixar o meu computador inoperante por algum tempo. Começa. César paga, eu espero. Paga, Diego. Ih, rapaz. Não, queima não, queima não, queima não. Pronto, mesma coisa, eu estou conseguindo acesso de administrador, só que agora eu vou rodar um script ponto executável. E aí eu basicamente consegui acesso de administrador e consegui pegar um script executável e rodar ele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o do pendrive. Quanto tempo eu tenho ainda, Diego? Perfeito, dá tempo. Importante, peraí. Compartilhar pelo celular agora. Tela. Não é, não é seguro, eu não devia estar fazendo isso não. Opa. Aí, se vocês virem qualquer coisa, ignorem. Para que não. Basicamente o que eu vou fazer agora é colocar o pendrive, agora conectado no meu celular. Por enquanto nada, certo? Ele vai ter o comportamento de um pendrive normal de armazenamento. Mas quando eu aperto, então, é que a transmissão não pegou, mas basicamente ele abre o navegador super rápido, digita um URL e entra, certo? Por que isso é interessante? Alguém aqui já conhece alguém que sofreu algum golpe de WhatsApp, que teve o WhatsApp clonado? Os golpes são assim: você clica no link, você dá uns tabs, aperta Enter, ponto. A pessoa tem acesso ao administrador. Mas esse é só um exemplo para poder ilustrar. Agora. Ok. Esse é só um exemplo para poder ilustrar o que você pode fazer com o Rubber Duck. Aí, para finalizar agora, Perfeito, Matheus. Obrigado. E aí, a, a versatilidade desses tipos de ataque é que tornam eles únicos. E aí a gente mostrou o Rubber Duck, que é um dispositivo parecido com um pendrive, mas aí já é possível encontrar, por exemplo, a ideia do Rubber Duck em cabos de carregamento de celulares, em carregadores de celulares, naquela parte
que tem ali o transformador, enfim. E aí, por que é tão difícil prevenir esse tipo de ataque? Primeiro é que a ideia do protocolo USB ele ser o mais simples possível e conseguir atingir o maior número de dispositivos possíveis. E aí, o que é que acontece? Ele faz uma comunicação em baixo nível. Então, ele vai acabar conversando ali com a parte do kernel, com os drivers dos fabricantes, para poder ter uma ação a nível de aplicação. E aí, surgem alguns problemas. Primeiro, a gente tem uma cadeia de fabricantes desses tipos de dispositivos. Segundo, que como um acesso é muito baixo nível, se a gente tiver qualquer vulnerabilidade a nível do kernel ou do driver, a gente pode comprometer esse dispositivo. Por exemplo, eles podem inserir um malware, inserir um código malicioso diretamente ali no kernel ou no UEFI do dispositivo ali na BIOS e causar um perigo muito grande, porque para você conseguir remover esse código malicioso dali, vai dar um trabalho e por vezes nem é possível conseguir isso. Um terceiro tópico que é extremamente relevante é que, por exemplo, o Matheus mostrou ataques super rápidos. Então, o atacante ele quer fazer isso, ele quer que você plugue ali o dispositivo e ele tenha em poucos segundos ou abrir uma porta de ataque, um vetor de ataque, por exemplo, clicando num link que lhe dá acesso para o WhatsApp e a partir disso ele pode fazer outra coisa, ou instalando um software ali rápido para depois ele ter acesso remoto ao seu dispositivo. Mas também ele pode ter um acesso mais lento, então ele pode ir instalando aos poucos, então ele funciona como um pendrive, mas, por exemplo, a cada hora ele faz uma ação. E aí, como é que a gente vai conseguir distinguir que isso é uma ação benigna, o que o usuário realmente está fazendo aquele tipo de ação, ou é uma ação maligna? Então, aí é que está a grande dificuldade de conseguir prevenir esse tipo de ataque desses dispositivos USB. Os fabricantes hoje já tentam fazer algumas análises, né, em cima disso para tentar evitar esse tipo de ataque, mas ainda é muito complexo a gente conseguir ter uma solução para isso. A gente tem alguns tipos de solução, tem alguns repositórios, inclusive, público, que conseguem detectar esses ataques rápidos, que a gente chama ataques ultra fast, que não é uma digitação comum, humana, mas esses outros tipos de ataques que simulam a digitação humana, eles são extremamente complexos de serem detectados. E aí, afinal, como a gente consegue se proteger contra esse tipo de ataque? Primeiro, é verificar as ferramentas disponíveis contra esses tipos de ataques USB e utilizá-las sempre que possível. Evitar conectar dispositivos USB desconhecidos em seu computador e smartphone. Então, evitar locais públicos. Se você encontrar um dispositivo jogado no meio da rua, evitar utilizá-los. Por exemplo, nos Estados Unidos, já tiveram alguns alertas que estavam chegando na casa das pessoas pendrives, disseram que era de fim de ano, mas na verdade eles estão suspeitando que seja algum tipo de ataque que vai surgir em um tempo futuro. Então, evitar esses tipos de dispositivos. Utilizar apenas dispositivos USB de fabricantes conhecidos. Já tem matérias que, por exemplo, tinham mouses que eles lá dentro do firmware dele, eles estavam programados para após algum certo tipo de uso, ele virar um teclado, por exemplo, e começar a enviar malwares. Então, sempre utilizar de fabricantes extremamente conhecidos. Manter os drives e firmwares dos dispositivos atualizados. Por vezes, esses tipos de ataques eles exploram vulnerabilidades conhecidas e que são de versões antigas, então sempre manter atualizado. Evitar deixar seus dispositivos sem supervisão. Então, como o Matheus falou, se você deixa seu computador ligado para ir pegar uma água, uma coisa que é 20, 30 segundos, alguém pode chegar, colocar um dispositivo USB ali rapidinho e já abrir uma porta, né, um vetor de ataque. Evitar utilizar dispositivos de terceiros, como carregadores de smartphones. Então, sempre que for um cabo emprestado, alguma coisa emprestada, realmente confiar naquela pessoa, né, não pegar de qualquer um. E aí tem um dispositivo que é esse USB Data Blocker, ele é bem baratinho e é extremamente interessante para quem viaja, em que, por exemplo, se você for utilizar seu celular, você pode conectar o carregador nele, porque ele tem as trilhas de comunicação rompidas, então ele só tem mesmo a parte de alimentação do seu dispositivo, e aí acaba que você só vai conseguir carregar o dispositivo e não vai ter mais nenhuma ação de ataques, de transmissão de dados, nada ali ocorrendo.
Pode passar. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, Se tiver alguma dúvida, Matheus. Alô? Teste, teste. Será que eu tô falando baixo? fala com vontade perto do microfone. Com vontade, pé. É, não funciona. Pronto. A minha pergunta é mais além da minha da defesa, né? Comentaram que é complexo, né? E também tem cenários complexos de detecção de ataque em outros ambientes, principalmente em redes e tudo mais, né? Minha pergunta era se, quando vocês estavam observando esse tipo de ataques, vocês viram algum trabalho ou algum sistema comercial mesmo que utiliza IA para detecção de ataque USB. Assim, eu sei que é normalmente difícil você fazer essa detecção, mas ultimamente a IA tem brilhado para fazer esse tipo de detecção. Existe um paper que se chama Safe USB, falando rapidamente, né? Que ele é um paper que ele fala exatamente sobre isso, sobre usar IA para detectar esse tipo de ataque, principalmente ataques que a gente chama de ultra rápidos no USB, né? Como eu mostrei que é basicamente plugar, o negócio descarrilha e aí o Safe USB ele é usado para isso. Mas ele tem alguns problemas, ele tem que ser retreinado várias vezes, etc. Mas existe. Boa noite. Eu vi que o senhor falou do Rubber Duck. Isso. Se eu pegar um USB padrão e quiser transformar ele com as funcionalidades do Rubber Duck, é possível isso? Essa pergunta é tão legal. Então, o Rubber Duck, ele é uma solução comercial, certo? De pentest. Hipoteticamente falando, vocês poderiam, hipoteticamente, pegar um Arduino Leonardo, hipoteticamente, e fazer isso. Qualquer dispositivo microcontrolador que você possa fazer um trabalho de programação em cima do drive USB dele, você pode criar, entre aspas, um Rubber Duck. Não tão robusto e complexo, mas você pode. Um Arduino Leo é uma ótima sugestão para isso. Mas não foi o que falei. Mais alguém, pessoal? Então, Matheus, Ixon, obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Depois dessas duas apresentações vai ser um pouquinho difícil manter o nível, mas Não, vamos tentar, né? Alô, alô. Alô, alô. Tá escutando? Não? Não, só. É porque aqui vai ser mais, digamos assim, mais blue team, mais defensivo, né? O pessoal ali foi mais ofensivo, né? O ofensivo é mais legal, geralmente. Mas vamos lá, a gente vai tentar aí. Pronto, então, quer começar? Tá, beleza. A ideia aqui assim, imagino que muitas pessoas já estejam contextualizadas sobre o mundo cloud e computing, e sempre é muito interessante você ouvir falar e você aplicar. Você sempre está muito de olho e muito na vista sobre os benefícios de utilizar cloud computing, de utilizar uma cloud pública, AWS, Azure e tudo mais. Mas é importante um objetivo de manter um negócio, de manter funcionando e continuar no futuro funcionando sua empresa, seu negócio, que você passe a se preocupar com segurança, proteção de dados, conformidade regulatória. Hoje em dia está muito em voga a LGPD. Qualquer brecha para esse tipo de coisa quebra um negócio com 2 segundos, né? Aí a ideia é que a gente possa passar aqui sobre alguns eixos de segurança. Antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Victor, trabalho aqui no CESA há quase 10 anos, tenho 13 anos de experiência profissional, a maioria dela como desenvolvedor de software, mas nos últimos anos eu pude me aprofundar um pouco mais em cloud e tenho curtido bastante trabalhar com cloud, e principalmente AWS e Kubernetes, fiz 2 certificações de AWS, desenvolvedor e arquiteto, e desenvolvedor de Kubernetes. E aí eu tenho uma formação de sistema de informação na Rural e também possuo um técnico em informática no Senai. Beleza.
Bem, meu nome é Rodrigo Brian, eu estou aqui no César há mais ou menos uns 3 anos, tá? Eu sou engenheiro DevOps, engenheiro de software, mais DevOps, mais focado em DevOps. Formei em engenharia da computação na UPE e mestrado em ciência da computação também, né? Tenho mais ou menos aí uns 20 anos de experiência, e aí eu passei por diversas áreas, tá? Comecei ali com sysadmin, Linux, muito Linux, Unix, né, por exemplo. Depois engenharia e operações de redes, que foi a maior parte da minha carreira, então trabalhei muito com redes pesadas mesmo, assim, avançadas. Segurança defensiva, porque a gente tinha um data center para cuidar, né? Então a gente tinha que evitar ataques que eram o tempo todo acontecendo no data center. Esse aí é DevOps, que é o que eu tenho mais atuado nos últimos anos. Muito em nuvem também, trabalhando com o Vitor em alguns projetos. Um pouco de DevSecOps também. Segurança, na verdade, em todas essas áreas aí eu participei. E é um pouco da agenda do como vamos seguir aqui com a apresentação. Primeiro, contextualizar sobre cloud computing, benefícios, ligado também à estratégia de negócio, de fato, né, de utilizar cloud computing com parcimônia e sempre tocando em segurança como principal ponto. E trazendo 3 desafios aí interessantes aí de cloud computing, considerando segurança. E, ao final, a conclusão para mostrar que, de fato, ter uma estratégia proativa e integrada com cibersegurança é extremamente importante. Iniciando com contexto, pode passar, Brian. Eu trouxe 3 blocos principais aqui sobre benefícios de cloud computing no contexto de negócio. Primeiro, eficiência operacional. De fato, proporciona redução de custos, e aí é um asterisco em observação que, claro, você precisa, de fato, desenhar a sua solução para redução de custos. Na verdade, os custos com cloud computing são variáveis, a depender do quanto você quer escalar, do quanto você configura de fato, mas você já não depende muito daquela infraestrutura física, hardware, em que você precisa comprar hardware antes de abrir o negócio. Você consegue fazer isso em paralelo, você consegue escalar de fato. E muitas vezes a gente consegue convencer, inclusive, o cliente, né? E aconteceu no César isso com a gente, Diego, a gente conseguiu convencer o cliente de que a nuvem traria benefício no sentido de custos, né? Então a gente conseguia reduzir muito custo, porque você tem um data center hoje em dia, né? Você tem custo com energia, você tem custo com operação, né? Você tem custo com gerador, enfim, muita coisa. Então você consegue convencer muitas vezes o cliente, a empresa, enfim, a usar uma nuvem, né? Só que nuvem é o que a gente tem que falar aqui, falar dos riscos, né? Nuvem tem seus riscos também, né? Então, o pessoal às vezes não se preocupa muito e a AWS, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que tem alguns termos de responsabilidade e tudo mais, né? Que o cliente tem que estar ciente, né? E um outro ponto sobre a questão de eficiência operacional é a questão de que, em alguns anos, você precisa, tendo uma infraestrutura física, mudar tudo a sua infraestrutura física, né? Enquanto que com AWS, com Azure e tudo, você liquida essa necessidade, né? E aí, outros tópicos importantes é a flexibilidade. Você, de fato, tem a possibilidade de proporcionar a você, a sua empresa, acesso global a aplicativos e dados. Vocês hoje em dia conhecem diversos aplicativos que melhoram a colaboração da sua equipe com seus clientes, Slack, Teams, Google Docs. Cloud não é só banco de dados, serviços ali de infraestrutura, mas também software. Software como serviço, né? E terceiro ponto, inovação e agilidade. Dado que você não precisa ter uma infraestrutura, comprar uma infraestrutura e montar uma infraestrutura para experimentar, você consegue, com um custo baixo, experimentar, fazer um MVP, fazer uma entrega rápida de um produto e não necessitar ali de 2 anos gastando com infraestrutura. Montando um data center. E aqui eu trago um pouco do como é importante aliar, né, cloud computing e segurança como estratégia de transformação digital. Cloud computing, como eu comentei, traz escalabilidade, traz eficiência, isso é extremamente relevante. Mas à medida que embarcamos nesse mundo digital, os riscos aumentam, né? E desses riscos são bem importantes se ter em mente integridade, confidencialidade e a disponibilidade dos nossos recursos da nuvem. É importante que, beleza, vou utilizar cloud, é importante garantir que os dados dos seus clientes estejam íntegros, estejam disponíveis a qualquer momento que o cliente precisar acessar, e é importante garantir tudo isso.
Aqui é só brincadeira. Eu vejo essa figura direto no Instagram, então toda hora eu vejo essa figura e eu toda vez eu dou risada, porque é engraçado, né? O cara fala, ele consegue configurar faros. Tá vendo? Ninguém liga para isso, a gente usa nuvem agora. Não precisa de faro, não precisa mais de nada, né? Tá tudo resolvido. O problema já não tem mais problema, né? É bem assim, né? Quem trabalha com nuvem, aí a proteção é que é muito mais intensa ainda, né? Você tem você tem ali uma nuvem pública, né? Então, assim, as proteções são muito mais intensas do que você ter um data center, uma rede privada, uma nuvem privada. Você consegue ter um controle muito maior, né? Mas aqui, nesse caso, na nuvem, realmente, o negócio já começa a apertar, né? E aí tem... Aqui é só um exemplo da AWS, né? Ele deixa muito claro. Quando você faz certificação, por exemplo, o Vitor fez, você tem que estudar isso aqui. Aí, assim, no final das contas, ele diz o que é que o cliente é responsável, o que é que a AWS é responsável nos quesitos de segurança, por exemplo, né? Então, ele deixa muito claro, ó, cliente, você vai ser responsável pelos dados, seus dados. Então, não é a gente que vai estar responsável pelos dados, não. Vocês se virem. Vocês vão ter que tratar aqui os dados, cuidar, deixar íntegros e tudo mais. Gerenciar todos os seus aplicativos, plataforma, a questão de identidade de acesso, que a gente vai falar aqui, né? Rede, Firewall, né? Então, tá aqui também o Firewall, certo? Toda a parte de criptografia, enfim. E a AWS, claro, tem a responsabilidade dela de cuidar ali da sua infraestrutura e tudo mais, computação, armazenamento e tal, mas com relação aos dados, criptografia e tudo mais, isso aí é com o cliente, né? Então, assim, sem ter necessidade, a gente tem a necessidade de fato, trabalhar essa parte defensiva, né? Tem ofensiva, tem a parte defensiva, então por isso que a gente tem o Red Team, Blue Team, etc., cada um trabalhando na sua área, né? Se complementam, tá? Bem, e aqui a gente vai falar, um dos itens aqui é justamente essa questão de identidade e acesso, né? Então a gente vem, por exemplo, falar aqui de gerenciamento de identidade e acesso, né? Qual o desafio aqui no caso? Garantir que apenas usuários e serviços autorizados acessem os recursos e dados, né, que precisam naquele momento na nuvem em um determinado período de tempo. Então, basicamente definir os usuários, não só o usuário físico, tipo eu, né? Pode ser um sistema, né? Pode ser sei lá, qualquer entidade dentro de uma nuvem que precisa ter acesso a algum recurso, por exemplo, né? Então, a gente chama aqui de IAM, né? Por exemplo, você já deve ter visto falar em IAM. Na AWS, inclusive, o nome do serviço é IAM, né? Que a gente fala IAM ou IAM. Identity and Access Management, no caso aqui, que é um conjunto de práticas, processos, tecnologias, enfim, né? Com o objetivo justamente de tratar essa questão dos usuários, dos acessos, etc., né? Aos sistemas dentro da organização, né? E é muito importante, pessoal, controlar quem tem acesso a cada recurso, né? Quando a gente configura uma plataforma, um sistema na nuvem, né, por exemplo, a gente tem que controlar, por exemplo, tanto a nível de a pessoa que está desenvolvendo, por exemplo, ela tem acesso a alguns recursos. A gente faz muito isso nos projetos que a gente cria aqui no César, por exemplo. Um desenvolvedor chegou, ele precisa ter um nível de acesso, né? Então a gente dá exatamente o nível de acesso que ele realmente precisa, que ele tem que fazer, certo? Por exemplo, da mesma forma, um serviço que ele for configurar na nuvem, aquele serviço também tem que ter seus níveis de acesso correspondentes para ele não ter, sei lá, acesso a um banco quando não deveria ter, né? Então a gente tem que ter todos esses cuidados e assim, e é um trabalho meio chatinho, é bem chato mesmo. Para quem trabalha com nuvem aqui, já deve saber muito mais. Você tem que configurar ali, quando você faz tudo via código, né, por exemplo, você tem que configurar ali milhares, às vezes, centenas de linhas ali de access roles e tudo mais para cada usuário diferente, né? E para sistemas também. E não leve isso só simplesmente para um serviço provido para a AWS. Por exemplo, um banco de dados é comum, né? Você ter usuários de banco de dados e Sim. você ter um usuário admin que faz tudo. Mas, na real, sua aplicação necessariamente precisa criar uma tabela, ou deletar uma tabela, ou fazer um overtake. Então, exatamente. É por isso que aqui tem o acesso bem granular aqui, né? Então, tem vários números de dados que ele falou, né? Só vai ser leitura, só vai ter escrita, né? Então, tudo isso é bem importante para poder a gente ter o maior controle possível de segurança na nossa rede, né? E geralmente, assim, pelo menos eu, desde que comecei minha carreira, eu sempre tive esse negócio de zero trust na cabeça. Então, assim, sempre que eu configurei data centers que eu passei e tudo mais, zero trust, eu não confio em ninguém, nem os próprios. Eu falo data center privado, mas público, mesma coisa, tá? Confio em ninguém e aí eu vou liberando aos pouquinhos. Se dá uma dor de cabeça, dá. Vai dar trabalho pra caramba. Mas, no final das contas, a gente tem, pelo menos eu, pela experiência que eu tive desses anos, eu senti que realmente o número de incidentes foi muito esse
controle realmente da vida, tá? E aí tem serviços que ajudam a fazer esse tipo de coisa, né? Como o Keycloak aqui, né? Que é tipo um cognito, né? Da AWS, você consegue fazer todo esse controle de acesso. Tem diversas soluções, tá? Na AWS a gente trabalhou muito com cognito, por exemplo, né? E aí, a ideia é, para quem configura, por exemplo, sistemas, a gente vê muito isso aqui, né? O pessoal que trabalha com sistemas. Até na sua própria empresa você tem, sei lá, um software, você tem que criar níveis de usuários, você cria grupos de administradores, por exemplo, né? Então a gente tem aqui a lista de usuários, a gente consegue criar algumas funções, algumas roles, né? Por exemplo, ó, esse planinho, esse aqui tem acesso a esse nível de autoridade, por exemplo, admin. O outro tem acesso a, sei lá, somente como funcionário comum da instituição, por exemplo. O outro somente de leitura. E aí, para cada grupo desse aqui, de cada role desse aqui, você cria um set de permissões, né? E aí você vai ajustando isso aí. Diversos sistemas têm isso, eu já vi vários, que consegue fazer esse tipo de coisa. E é muito importante você ter esse tipo de configuração bem amarrada, tá? Para cada sistema que você for configurar. E aqui é uma outra camada que aí eu acho que a mídia tá bem forte com relação a isso. Eu vejo muito a mídia falando muito em ter de vez em quando tem umas entrevistas, o pessoal fala, configura o UFA, MFA e tal, que é autenticação multifator, né? Eu estou vendo isso muito recentemente, porque o pessoal está sendo muito hackeado, clonado, etc. E aí esse tipo de proteção ajuda, né? E aqui vocês já estão bem acostumados, né? Por exemplo, acredito que a maioria daqui já usa, né? Por exemplo, senhas, né? Comum, todo mundo já usa senha, né? Alguma coisa que você tem ali, um conhecimento, né? Ou alguma coisa que você né? Por exemplo, a digital, íris, etc. Certo? Uma certificação, um celular, por exemplo. E alguma coisa que você tem, que é no caso os tokens também, né? Que tem aqueles keys agora também. Que usa, né? Então são diversas camadas aí que protegem, né? Na nuvem, isso aqui também é muito importante. A gente configura esse tipo de coisa também para os usuários, inclusive para os próprios desenvolvedores, às vezes, quando precisa acessar alguma coisa na rede também, inclusive com até bloqueios de IPs muitas vezes. Para proteger ainda mais a infraestrutura, né? Já que é uma infra pública, né? O próximo ponto é um dos tópicos que eu mais acho interessante relacionado à segurança, porque, para mim, dados é o ponto mais importante que uma organização precisa proteger. Então, assim, você pode derrubar sua infraestrutura como ataque, mas se você perder dados de um cliente, se você não tiver como garantir a integridade de um dado de um cliente, isso acaba com o negócio. Então, não tem muito como você fugir de se proteger contra algo que leve à perda de dados do cliente, né? Então, o desafio aqui é assegurar confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados armazenados na nuvem. Como comentei, os dados têm um valor extraordinário para as organizações e é tanto importante para ganhar vantagem competitiva quanto para quebrar sua empresa, né, se você perder. E aí é fundamental, como comentei, garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade. E isso é muito forte hoje e bem recente, quando você escuta falar sobre o LGPD, porque de fato existem leis hoje em dia, tanto a nível da Europa quanto a nível do Brasil, e você precisa garantir juridicamente esse tipo de segurança a ponto de você quebrar a empresa e receber penalidades financeiras. Então, Multimilionárias, né? Multimilionárias. E assim, as empresas elas estão tratando isso com muito cuidado, né? Toda empresa que eu conheço aqui, até no César também, a gente trata isso com muita responsabilidade. Os clientes que a gente também trabalha, todos eles também muito preocupados com o LGPD, porque é um negócio realmente sério, tá? Essa questão de proteção de dados, né? Privacidade, enfim. Um dos pontos que acho interessante, que é até bem básico ao desenvolver software e disponibilizar, por exemplo, uma API para um cliente consumir, é que você precisa garantir algumas coisas. Você precisa garantir segurança na comunicação dessas informações entre cliente e servidor. Dos pontos que de fato é interessante nesse ponto é a criptografia de dados em trânsito. Você precisa transmitir de um canto a outro, garantindo confidencialidade e garantindo integridade. E é importante você garantir
a proteção com os dados em repouso, que é o momento em que o dado está de fato armazenado no disco, então você precisa também garantir criptograficamente que aquele dado esteja protegido contra um ataque e um acesso aí indevido ao disco, à máquina, que aquele dado esteja protegido de fato e que você esteja, beleza, o dado foi acessado, mas está criptografado, então o atacante pelo menos não sabe e não tem conhecimento da informação que está contida ali. Dentro dessa comunicação entre cliente e servidor, o HTTPS é bem conhecido. A ideia aqui é garantir confidencialidade durante a comunicação e proteger e garantir a integridade desses dados, fazendo com que não seja possível que um atacante manipule a informação ali passada. Dentro desse tópico de proteção de dados, dos assuntos que mais acho relevante é que você precisa entender o que você está armazenando. Você precisa ter claramente a ideia do que você está armazenando, para que a partir disso você possa ter uma segurança adequada ao nível de segurança que aquele dado necessita. Se é um dado como uma imagem pública, você não precisa garantir um nível de segurança alto. É uma imagem pública que todo mundo deveria ter acesso, qualquer cenário desse tipo. Mas se você tem um dado pessoal de um cliente, como um endereço de onde esse cliente mora, ou alguma informação bancária desse cliente, você sabe que a proteção desse dado precisa ser extremamente relevante, comparado a uma imagem pública que, beleza, é pública, é uma imagem de uma rede social, por exemplo. Então, é extremamente relevante você conseguir diferenciar o que é importante do que não é importante. Não é simplesmente para você proteger mais uma coisa do que outra, mas também até para você entender quando você deseja manter aquela informação guardada. Na LGPD também tem cenários em que você precisa definir e dar clareza ao cliente que aquela informação vai estar ali armazenada por 5 anos, 3 anos ou 2 anos. Então é importante que você tenha uma classificação bem definida para diferenciar cada caso de cada caso. Define até questões de você ter que destruir os dados também, né? A LGPD tem um lance disso também. Interessante. Nessa questão aqui da criptografia e tudo mais, também essa criptografia em trânsito também acontece também até entre nuvens, né, data centers diferentes. Então também é bem importante você conseguir criptografar todos esses dados aí em trânsito. Usar uma VPN, PSEC, enfim, site to site, tem vários modelos aí que pode ser adotados, né? E aí, dentro de classificação de dados, práticas que são interessantes de serem seguidas como comentei, identificar os dados em seu workload. Você precisa realmente saber o que você está armazenando. Baseado nisso, você define controles de proteção adequados para cada nível de segurança. Você precisa, e é bem interessante, você automatizar a identificação e classificação. Existem ferramentas hoje que misturam machine learning e IA que conseguem identificar que aquele dado é sensível ou que não é sensível, por exemplo. Eu utilizei dentro de uma POC, numa apresentação que eu fiz dentro do CESA, o Amazon Massive. É uma ferramenta da AWS que consegue ler arquivos de um bucket S3, de um storage de arquivos, e consegue, a partir disso, analisar se ali pode conter informações pessoais. E consegue, através de expressões regulares, das análises que ele faz de machine learning, identificar que aquilo ali é uma informação de um cartão de crédito. Ou, por exemplo, ali é uma informação de um endereço físico de uma pessoa. Ou aquilo ali é uma informação relacionada a problema de saúde, que às vezes é sensível para o público. Dado sensível. E aí, um ponto que é importante, foi comentado lá atrás, é importante também você conseguir definir e gerenciar o ciclo de vida dos dados. Você não vai, muitas vezes, armazenar a modo eterno, basicamente. Tem alguns tipos de informações que você quer ali por 1 ano, por 2 anos, ou qualquer coisa do tipo. Então é importante você também ter isso definido. Dentro de tudo isso, é crucial ter um plano de recuperação de desastres em vigor. Das coisas mais importantes é que você não pode perder dados. Ali são dados importantes, extremamente relevantes para a organização e para as pessoas, para os clientes da sua organização. Então você precisa ter realização de backups regulares, replicação de dados em locais geograficamente diferentes. Você não vai simplesmente armazenar em um único servidor. Um desastre acontece, você perde tudo.
e você precisa estar preparado para uma recuperação rápida em caso de desastre, né? Você precisa estar com esse processo automatizado, de fato, né? Aconteceu o desastre, beleza, eu tenho um backup numa região e eu consigo recuperar a partir dessa região, então tudo tranquilo. Eu já fiz backup do próprio servidor, tá? No início de carreira. Não deu certo, não. O servidor morreu e aí ficava certo. Backup do banco no próprio servidor. No próprio servidor. Aí já era. Pronto. E assim, uma outra estratégia aqui, outro desafio, né, é identificar e responder prontamente aí aos incidentes de segurança, né? E aí o que é muito importante aqui é a gente conseguir fazer esse monitoramento, né? E aí vocês, por exemplo, vocês vão ali se vocês já viram um SOC da vida, né? Que você tem ali os operadores já de segurança, estão ali o tempo todo na defensiva, etc. E eles têm aqueles painéis, né? Você deve ter visto, tá em filme, inclusive. Tem aqueles painéis, vocês conseguem ver em tempo real e tal. Então, eles trabalham em cima disso, tá? Monitoramento e detecção de ameaças. E aí é bem importante, pessoal, porque dá justamente a detecção e responder também, né? A resposta, a gente tem os C-Certs, né? Que são centros aí que cuidam dessas vulnerabilidades que estão ali na rede, né? Por exemplo, e eles também têm a função de ajudar também os seus clientes que estão ali sobre a proteção deles, né? E responder, né? Responder, enfim, aos clientes e tudo mais. E aí, para isso, se usa diversas ferramentas, né? Aí, ferramental, cara, é um absurdo, assim. É um negócio absurdo. Tem muita ferramenta, todo tipo de gosto, tá? Para justamente ajudar a coletar esses dados, analisar os dados, né? Hoje em dia tem muita coisa com machine learning também, que eu já andei. Na época que eu trabalhava, não tinha machine learning, né? Atrás, assim, realmente não tinha. Hoje em dia tem um negócio mais moderno. Geralmente, são pagos, né? Assim, aí geralmente, assim, eu sou muito mais open source, eu sempre fui open source desde mas assim, para quem tem mais aí consegue ter algumas soluções aí mais interessantes. Eu andei vendo algumas coisas que tem machine learning integrada, né? Cheguei a participar de algumas pesquisas testadas e tudo mais, com machine learning para detecção de tráfego, por exemplo, mas é algo assim bem específico, né? A parte. E aí é importante você fazer análise desses dados, né? E assim, analisar os dados não é algo simples, né? Você tem um data center, por exemplo, ou na nuvem é pior ainda, porque é algo público, você tem ali um pool de IPs muito grande. Você tem uma quantidade de logs assim, absurda para analisar, né? Você não consegue, você abrindo os logs ali, vai abrindo log a log, é quase que impossível. Então, você depende desse ferramental, né? Para justamente você conseguir ter alguns insights e tudo mais, para poder você tomar alguma ação, né? E assim, a quantidade de ataques, pessoal, acredite, é muito grande mesmo. Assim, a cada milissegundos, assim, você consegue ver linhas e linhas e linhas de tentativa de ataque o tempo todo rodando. Se você botar um firewall ali, alguma coisa no meio do caminho, você vai ver a quantidade absurda. E aí, assim, tem algumas ferramentas que a gente usa, né? Aqui só são algumas. Por exemplo, o Wireshark, eu acho que vocês já usaram. É muito dado até em curso de graduação, né? Na aula de redes o pessoal usa o Wireshark. Mas não é só na aula de redes, não. Na prática a gente usa também, tá? O Wireshark é muito utilizado para você analisar tráfego de redes, né? Você está numa rede ali e tal, você consegue colocar um carinha desse para escutar ali, fazer um sniff e tudo mais na rede e detectar alguns determinados tipos de tráfego malicioso, alguma coisa do tipo. Então a gente tem também aqui o Snort, né, que é tipo um IDS que serve para você prevenir ataques, né? Então você consegue colocar. O que é que o Snort faz, por exemplo, né? Você coloca o Snort, eu já trabalhei com esse cara há um tempo atrás, é bem interessante. Você coloca esse cara na rede lá e ele fica fingindo, digamos assim, que é um servidor hackeável. Ele tem essa função também. Aí ele consegue, quer dizer, um honeypot. Ele tem uma espécie de honeypot também dele aqui. Tempo atrás eu usei. Ele serve como fake de servidor, assim, hackeado, né? E ele consegue também prevenir, identificar esses ataques que estão chegando, né? E ele consegue também funcionar como... Ele consegue também fazer bloqueios. Não só a IDS. Eu lembro que ele fazia isso também, tá? Conseguia bloquear, você conseguia integrar ele com outros tipos de firewalls e também ele conseguia fazer esse tipo de trabalho. Aí é bem interessante aqui nessa parte defensiva. Tem esse OSSEC também, né? Basicamente, ele é mais baseado em host, então você instala ele ali, identifica alguns tipos de... Ele analisa logs do sistema operacional, por exemplo, né? Ele verifica a integridade de arquivos, que você não quer que altere, né? A gente sabe que os hackers, eles alteram os arquivos, né? Às vezes eles instalam ali um rootkit na máquina e tudo mais, eles alteram. O comando ls que você dá no Linux, ele altera com o ls também. E aí o LS está fazendo outra coisa que não é o LS, nem é o CD, é um outro binário, certo? Então eles fazem esse tipo de coisa e esse tipo de ferramenta ela ajuda justamente a
usando isso, né? Tem um Security Onion aqui também, que serve uma plataforma aí para detecção também de invasões, né, honeypots e tudo mais. E aí tem uma quantidade aqui de ferramentas, assim, é absurdo. Eu só citei alguns aqui, já tá já finalizando, tá, pessoal? Temos aqui o Elasticsearch, Datadog, para fazer visualizar, né, logs e tudo mais. Tem o PFSense aqui para o OpenVage, tem para detectar vulnerabilidades, o Nessus também. O Ish, você consegue ver em tempo real ali todo o tráfego rolando, por exemplo, de um cluster Kubernetes, né? Consegue ver alguns determinados tipos de padrão é, é, incorretos, digamos assim, né? Tem pessoal trabalhando, que trabalha com software e tudo mais, criando software. Tem o OpenTelemetry também, para você poder gerar mais logs ainda. Tem o Elasticflow, que é um absurdo, assim, para você ver a questão do fluxo de rede, por exemplo, numa nuvem privada ou pública, e tem Grafana, Splunk. Tem a quantidade de ferramental é muito grande, tá, pessoal? E aqui, só para concluir, né? Porque tem uma estratégia proativa integrada à cibersegurança. E no final tem um sorteio, tá, pessoal? Quem ficar aí. Vai ter o pessoal da School mandou vou botar um QR Code aqui para vocês depois. É um curso de pentest. Tá? Então, os benefícios aí que a gente pode citar, os principais deles, é a prevenção de incidentes. É realmente interessante identificar antecipadamente ameaças de vulnerabilidades, implementando medidas preventivas. Dentro dos outros tópicos, detecção antecipada e resposta eficiente, extremamente relevante. Conformidade regulatória, como foi comentado aí, LGPD, e envolve realmente multas enormes aí para a organização, que é importante você estar sempre atento. E economia de custo. Prevenir é sempre muito mais econômico aí do que lidar com as consequências, né? Tanto juridicamente quanto financeiramente ali, perda de dados do cliente e tudo mais. E isso, assim, sempre foi muito... De repente, aumenta aqui, né? Sempre foi muito difícil as organizações entenderem isso aqui, tá, pessoal? Eu sei porque, assim, eu já passei por muitas empresas e geralmente, pelo menos as pequenas, elas não entendem isso aqui. Quando você começa a ver que o negócio está crescendo, as multas são multimilionárias, aí você pode acabar com o negócio e as empresas conseguem enxergar. Isso aqui é muito importante, essa questão de você cuidar dos dados do cliente, da infraestrutura, etc., porque isso realmente é uma economia de custo, no final das contas. Né? É muito pior você ser hackeado depois, ter a marca manchada, aí acabou o negócio. Perguntas aqui? Boa noite. Mesmo com esses problemas e esses riscos, acho que a nuvem ainda é mais eficiente e menos trabalhosa para uma empresa de médio e grande porte do que o nível local, né? E outra coisa, todos esses serviços de segurança também servem para os dados como serviço, a segurança do software como serviço serve para dados como serviço também? Tá, com relação à primeira pergunta foi sobre a questão operacional, né? A questão operacional, sim, ajuda bastante. Agora, o que eu posso dizer é que, para quem está começando com nuvem, de repente, se for um serviço, sei lá, alguma coisa simples, beleza. Se você começar a trabalhar com algo muito complexo, existe um tempo que a gente chama de ramp, né? Assim, você não consegue de imediato, já vou para a nuvem, já vou botar tudo, assim, não é rápido, tão rápido, sabe? Assim, mas sim, depois que você está ali com um nível de maturidade legal, muito mais rápido, você consegue fazer tudo via código. Se você for montar uma infraestrutura, por exemplo, via código na nuvem privada, é muito mais complexo, tem muito menos comunidade, é bem mais complicado. Tá? Com relação aos dados como serviço, você fala dados como serviço, por exemplo, DAS. Essa segurança você fala, aqui as ferramentas que a gente mostrou exatamente. De forma geral, sim, veja. Quando você fala dados como serviço, acredito que vai ter um trânsito daqui para lá, talvez de um data center privado para um público, alguma coisa do tipo, não é isso que você está falando? Sim, aí você tem níveis de proteção, né? Você tem criptografia, você tem IPsec, você tem um nível de... Nesse serviço da AWS, por exemplo, que você falou, um de Data Lake, por exemplo, né?
Você tem níveis de controle ali dentro, de usuários, tudo mais, o que é que pode fazer, ler, escrever, etc. Então, tudo isso você consegue ali aplicar as políticas, certo? Eu falei criptografia, falei de IAM, no caso, né, de controle de acesso. O que mais que a gente falou ali? Que pode também proteger. A gente falou da questão do monitoramento também, né, que é importante. Você tem as ferramentas de monitoramento de o que é que está rolando de tráfego, por exemplo, entre um, sei lá, uma nuvem e outra, ou alguma coisa do tipo. Então, tudo é válido, certo? Minha opinião. Tá iniciando um projeto, é que a gente se atém muito à AWS como utilizar, por exemplo, um EC2, um, um servidor virtual. Mas, na realidade, existe um mundo muito maior e até mais simples para se iniciar. Existem plataformas como serviço, não sei se vocês conhecem, estilo Heroku, de fato, que tiram muito mais da sua responsabilidade quanto à infraestrutura, por exemplo. E nesse caso, você fica muito mais tranquilo para experimentar e não precisar ter que lidar tanto ali com segurança quanto você precisaria lidar tendo uma máquina virtual, por exemplo. Então você também, até para escolher um serviço, você precisa gerenciar o quanto você quer gerenciar daquela infraestrutura, quanto você não quer gerenciar daquela infraestrutura. Então, até para isso, você pode querer escolher serviços como Lambda da AWS, que você tem um nível de gerenciamento menor do que teria se fosse, por exemplo, com um servidor Linux, de fato. Né? Então, é interessante, de certo modo, você também se ater a qual serviço utilizar, porque a depender de qual serviço você utiliza, você vai ter mais ou menos necessidade de gerenciar ali e se proteger contra algum possível ataque. Soluções, e aí cabe ao profissional, inclusive de segurança também, analisar a infraestrutura, né, também, analisar custos junto com os arquitetos e tudo mais. Tá? Então, é todo um processo. Boa noite. A gente está numa época hoje, no hype é muito grande das IAs. E qual a relação assim da segurança com a IA? Já está tendo já projetos que visam a junção dos dois, o que a IA hoje pode facilitar a vida de um profissional da cibersegurança. Tá? Como eu falei aqui, já tem diversas ferramentas. Eu não sou especialista na área, tá? Mas tem diversas ferramentas já que tem IA integrada nos sistemas, tá? Inclusive, alguma dessas aqui, não lembro. Eu botei alguma aqui, uma delas, eu não sei se é o Nessus, não lembro. Já tem IA envolvida no meio, tá? Inclusive, ataque aí é que a gente vê de bolo, né? Assim, o pessoal está usando o ChatGPT para atacar, inclusive. Fazer tentativa de ataque, né? Mas, bem, eu não sou especialista na área na verdade, eu sou entusiasta de IA, mas, assim, segurança com IA, realmente eu não tenho muito conhecimento, eu não posso te dar a resposta agora, mas, sim. Tem muita coisa rolando em IA. Eu sei que tem muito tipo de ataque rolando com IA, assim, tá frequente, né? E assim, com certeza as ferramentas elas estão evoluindo para isso, né? Mas eu não consigo citar para você uma ferramenta, por exemplo, porque não é da minha área. Mas sim, tem bastante IA envolvida aí na área de segurança, com certeza. Eu mesmo, por exemplo, participei de pesquisa para identificação de tráfego, né? Com IA, mas parei aí um tempo atrás. Boa noite. Só para também complementar a pergunta que tu fez, tem algumas ferramentas, como por exemplo, vou citar aqui uma, a SentinelOne, eles têm, hoje em dia, que eles chamam de XDR, né? End Detection Response, que é uma forma que, tipo, não ficar só no endpoint, que seria o notebook, um antivírus, digamos assim, e ficar todo em servidor, no switch, questão de servidores em geral, na verdade, e notebook em geral, que alguma empresa vai usar, e utiliza integrado a inteligência artificial para poder detectar os comportamentos das pessoas. Então, por exemplo, se tem um usuário que ele não é comum de utilizar algum script, alguma coisa, qualquer coisa que esteja muito diferenciada do comportamento visual, automaticamente a ferramenta já vai proibir de executar algo. Então, por exemplo, também tem uma forma de a própria ferramenta conseguir recuperar um arquivo que foi criptografado, como por exemplo o WannaCry. Até um tipo de POC que o pessoal do sistema utiliza, que é um servidor foi criptografado porque algum usuário fez alguma besteira. E aí a ferramenta consegue recuperar tudo de volta e também identificar, tipo, para onde foi parar esse ataque. Ela automaticamente já consegue fazer todo o trajeto que o ataque fez e demonstrar para depois para a galera de SOC, para quem qualquer consultor queira ver depois o que fez.
foi o ataque que ocasionou e qual foi o dano que foram ocasionados. Você conseguir ajeitar caso precise de algo, então entender como foi o tipo de ataque. Então, já tem algumas ferramentas ali na Sentinel também que utiliza como, acredito que é a, como é o nome dela? É outra Spiral, bem famosa, mas esqueci agora. E também, enfim, eu não vou lembrar agora o nome, mas também ela utiliza IA, no caso, que aí a gente chama de NDR, né, que é Network Detection Response, que é mais para rede, e também utiliza IA para poder detectar alguma anomalia na rede e com isso já tentar evitar algum ataque ou algo também. Já está bem utilizado mesmo hoje em dia. E é bem, assim, uma ferramenta que está super na moda, que é grande, para poder tentar evitar o trabalho do software, porque a quantidade de reportes que tem no dia a dia, milhares, aqui log mesmo, como vocês falaram aqui, são milhares de logs e hoje em dia não tem como uma pessoa só querer resolver todas as broncas que tem. Aí, valeu, obrigado. Pronto, e aqui eu só dá tempo de... Tu acha que eu vou barrar o sorteio, ué? Sorteio aí. Não, quem quiser, fica aí pro sorteio. Foi o pessoal da pós, botou um sorteio aqui no final, mas... Acho que não tem não. O pessoal da pós, ó, agora que eu consegui identificar aqui, tem uma posição aqui para... o pessoal da pós me pediu para... Descobriram que eu ia palestrar hoje aqui e pediram para eu apresentar isso aqui rapidamente, tá? Pessoal, vai ter um curso aqui, agora em janeiro, né? De segurança de aplicações web. Eu só colocou aqui sorteio 16 horas, não sei por que isso aqui, mas botaram um QR Code no final. Eu espero que esse negócio esteja válido, certo? Porque mandaram apresentar, veja, mandaram apresentar, então... Se não tiver, ele paga, viu, gente? Se não tiver, vão ter que botar, certo? Então, assim, vocês... Enfim, vamos lá. Tá gravado, ó, tá gravado. Não, mas agora vão ter que ir, porque mandaram apresentar, então vão ter que sortear, não sei não. Vou ver aqui. Beleza. Então, assim, pessoal, esse curso, ele é um curso basicamente de pentest, né, para aplicação web. Então, vai ser um curso, agora, em janeiro, tem as datas aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele vai ser um curso que vai ser com um profissional da área, tá? Na verdade, hoje ele trabalha na Suíça, é do César também, tá? Então, ele trabalha no Banco Suíço e ele trabalha muito com esse tipo de coisa aqui, tá? Com invasão, pentest e tudo mais. Então, ele vai dar esse curso aqui, para passar. Aqui é para ser rapidinho mesmo aqui. E vocês salvam o QR Code que eu vou cobrar do pessoal da secretaria, tá? E aí, para quem se destina, né? Profissionais de qualquer área aí da atuação, né? E tem algum conhecimento de programação, né? Porque vai ser exigido durante o curso ali, mínimo possível. Que atuam aí em cibersegurança também, né? Segurança da informação, estão buscando ali se atualizar também sobre o tema. Ou quem esteja querendo também fazer transição de carreira, né? E aí a ideia é compreender aí algumas vulnerabilidades web, né? Reconhecer, reproduzir, explorar algumas vulnerabilidades também. Também tem uma parte defensiva também que ele vai mostrar ali no final, de como você mitigar esse tipo de problema, né? Interpretar também, impactar o impacto dessas vulnerabilidades também, durante a aula. E aí, o formato da aula vai ser basicamente aqui remoto, ao vivo, tá? Vai ser síncrono, das 18h30 às 22 horas. E aí, os dias são esses aqui, né? 16, 18, 20, 30, 1 e 3 de 2024. Tá? E aí vai ter muita atividade prática, eu já falei com o professor, tá? Então, assim, bem prático mesmo o curso, tá? Esse curso é um dos módulos da pós-graduação que a gente tem aqui em cibersegurança. Tá? Não sei se tem algum aluno aqui de cyber. Tem um aluno de cyber ali já. É João? Prazer. Beleza. A carga horária é 24 horas, tá? Pronto, o investimento é esse aqui, 1.150, tá? E aí à vista, parcelado 5 vezes, enfim. E pode passar. E além disso, a gente tem também aqui a gente iniciou agora, né? João é um dos alunos lá da pós de cibersegurança, então eu estou como coordenador do curso, tá? Cibersegurança.
E aí a gente tem diversas disciplinas e tudo mais, mas aí é algo muito mais abrangente, claro, né? Eu trabalhar a parte defensiva, ofensiva, enfim. Pode passar. E pode passar também, assim, vai ser bem algo mais geral, mas não sabe segurança, tá? O curso ele tem duração mais ou menos de, se não me engano, são 18 meses. E para quem se destina, né, para profissionais de qualquer área de atuação, parecido com o do curso lá, tá? Que eu falei, né? Qualquer área de atuação que tenha um mínimo ali de programação, em algumas disciplinas vai ser necessário ter um certo nível de conhecimento de programação, tá? Pessoas que queiram migrar de carreira e que já trabalham também na área de cibersegurança, tá? O curso ele tem ali todos os professores, todos eles são da área de segurança, tá? Eles trabalham no mercado já, todos eles, sem exceção, tá? Pode passar. Aqui está o QR Code, né, do curso, tá? E aqui é um aviso você deve ter uma foto da nova turma que vai ter, né? Do Cyber, da especialização. Pode passar. E aqui tem alguma dúvida e tem um sorteio. Então, assim, o sorteio eu vou deixar para vocês que eu vou cobrar do pessoal, tá? Então, vocês tirem foto aí, porque mandaram apresentar, eu vou apresentando, certo? Esse QR Code leva pro teu e-mail. Até eu vou tirar foto, vou dizer, ó, você botou um QR Code, então vai ter que agora apresentar, certo? Até eu vou tirar foto, certo? Pessoal, a gente encerra assim o Tech Conference segundo ano. Agradeço aos palestrantes por toparem o desafio. Brainer, Vitor, Cristóvão, o pessoal que estava fora, Mateuzinho. E a vocês por terem tornado isso realidade. A gente vai coletar feedback de vocês para ano que vem, ver o que a gente pode melhorar, mas ano que vem a gente espera estar por aqui de novo com novas trilhas, novos temas com vocês. Obrigado, boa noite e contem conosco. Esqueci de agradecer o pessoal da organização, pessoal. Um aplauso para eles também que fizeram isso acontecer.